Meus queridos, minhas queridas, prosseguindo, nós vamos ver agora uma relação que é primordial, é essencial que você conheça esta relação que eu vou trazer e que saiba depois fazer as trocas. Eu vou mostrar isso, mas nas questões eu vou criar uma forma de fazer trocas de grandezas. Trocar a grandeza mol. Trocar a grandeza mol por uma outra grandeza. Tá certo? Esse vai ser o pulo do gato desse nosso tópico. Então, vou trazer logo de cara um slide. Talvez você já tenha visto, talvez não, mas é esse aqui. Nós vamos pegar uma reação química, que é essa aqui. 1N2 mais 3H2, dando 2 do NH3. Essa é a síntese da amônia. Cuidado, porque muitas vezes pode vir só a equação. Em outras vezes, só vem ela comentada. Por exemplo, gás nitrogênio reage com hidrogênio gasoso, produzindo amônia gasosa. Pronto, não tem equação, não tem fórmula, não tem nada. Então é dessa forma que a banca pode ir complicando para você a estequiometria. É dessa forma. Se você não conhece o mínimo de nomenclatura e de formulação, às vezes você perde uma questão de estequiometria por isso. Mas, supondo que ele tivesse te dado a equação, é sempre importante você conferir, olha aí, se ela está balanceada. Quando eu digo se ela está balanceada, é comparar se os átomos que existem antes, existem depois. Aqui eu tenho 2 N's, 2 nitrogênios, aqui eu não tenho. Então eu vou fazer o acerto, o ajuste por tentativa. Ponho aqui o 2, deu certo para o N. Quantos H's eu passo a ter? 6. Mas aqui eu só tenho 2. Se eu pegasse 2 vezes, eu teria 4. Mas se eu pegar 3 vezes, eu tenho 6. Então aqui eu tenho 6 H's. Como ele vem de 2 em 2, então, né? Você sabe que eu tenho que ter 3 vezes a molécula. Para uma dessa, 3 dessa, dando 2 do produto. Esses números que eu acabei de passar para vocês são chamados de coeficientes estequiométricos. Coeficientes estequiométricos. Cara, é extremamente importante que você saiba isso. Extremamente importante que você saiba balancear uma equação. E é extremamente importante que você saiba que esses coeficientes, eles vão interferir diretamente nos cálculos. Então você não pode desprezar o balanceamento de forma alguma. E aí eu vou trazer o seguinte. Eu tenho em mol, eu tenho 1 mol dessa espécie, reagindo com 3 mols dessa, produzindo 2 mols dessa aqui. De onde eu tirei essa relação? Essa relação vem da equação balanceada. Ou alguns falam ajustada. A partir desta relação que eu tenho da equação balanceada, eu vou determinar outras grandezas. Se eu tenho 1 mol, eu posso pensar, ou a banca pode me pedir, em quantidade de moléculas. Eu vou comparar todo mundo em quantidade de moléculas, inicialmente. Então vejam, se eu tenho 1 mol, eu tenho essa quantidade de moléculas. Se eu tenho 3 mols, eu tenho 3 vezes, se eu tenho 3 mols, quanto que é o valor de moléculas para o mol? 6 vezes 10 é 23. Se eu tenho 2 mols, eu posso trocar a palavra mol por moléculas, só que eu tenho que colocar a quantidade de Avogadro, certo? Se eu pensasse apenas na molécula, eu teria uma molécula com 3, com 2. Beleza? Mas eu agora vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês perceberam que
eu ainda posso ampliar esse raciocínio? Como assim, professor? Então vem comigo no próximo slide que eu vou agora ampliar. Ó, ampliar o raciocínio. Se aqui eu tenho 1 do N2, aqui eu tenho 1 mol. Se aqui eu tenho 3 do H2, aqui eu tenho 3 mols. Se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 mols. Beleza. Em moléculas, eu tenho 1 vezes 6 vezes 10 a 23. De onde surgiu esse 18? Eu nem gosto muito de colocar assim 18. Eu não gosto, mas a tabelinha veio montada assim, eu acabei usando. De onde vem? Vem de 3,602. De onde vem esses 12? Eu não gosto disso. Eu gosto disso aqui, ó. 2 vezes, porque são 2 mols, 6 vezes 10 a 23. Tá certo? Então, 1 mol, 1 mol, vem aqui, 6 vezes 10 a 23. Gente, não faz esse cálculo aqui não, ó. Não faz esse cálculo não. Eu trouxe até para mostrar que isso aí é uma idiotice. Por que uma idiotice? Principalmente quando você vai explicar teoria. Porque esse 18 nada mais é do que 3, que é o coeficiente, vezes 6 vezes 10 a 23. O 14, desculpa, o 12 nada mais é do que 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 é o número de Avogadro e 2 é o coeficiente. Certo? Que eu quero ainda prosseguir. Vejam que o 6 vezes 10 a 23, ele está aparecendo em todos os 3 casos aqui. Só que aqui é o 3, aqui é o 2. Beleza? Se fosse em litros, ó, 22,7 litros. Na verdade, né? Esse autor aqui fez um monte de lambança nessa tabela, né? Porque esse valor não é empregado nos nossos cálculos. Geralmente é 22,4. Professor, mas e se apareceu 22,7 que a banca deu? Aí você usa. Agora, deixa eu fazer a tabela que eu gosto. Eu gosto de fazer assim, ó. Pronto, em vez de ficar falando tá tudo errado ali, vamos fazer aqui do jeito que eu gosto? Então eu tenho 1 N2, eu tenho 3 H2 e 2 NH3. Eu tenho 1 mol, eu tenho 3 mols e eu tenho 2 mols. Certo? Eu tenho 1 vez 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23. E eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? Agora, se fosse litros na CNTP, eu teria 22,4, que é o volume molar. Então eu teria 22,4 litros, 3 vezes 22,4 litros, 2 vezes 22,4 litros. Certo? Só tem uma coisa que é diferente agora. Vocês perceberam a diferença? Deixa eu pegar mudar a cor aqui para vocês compreenderem. Ó, 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23. 22,4, 22,4, 22,4. Mol, mol, mol. Percebam que é o coeficiente. Olha o coeficiente aqui, ó. Olha o coeficiente, ó. Certo? Olha o coeficiente. Ele sempre multiplica essas coisas que são constantes. Eu posso dizer para vocês que um mol de um gás na CNTP, nem preciso saber quem é o gás, 22,4 litros. Certo? Quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 para cada mol. Mas agora vem o pulo do gato número 1. A massa. Quando eu falei, uma dúzia de ovos tem 12 ovos, tem uma massa que eu vou chamar de X. Mas uma dúzia de melancia tem 12 melancias. Mas a massa é diferente. Por isso, a grande sacada da estequiometria é massa. Quando ele envolver massa, você tem que ficar esperto, porque aí você tem que saber quem que é a espécie que está falando. Por quê? Porque vamos aqui, ó. Eu tenho 1, tenho 3 e tenho 2, que são os coeficientes. Quanto pesa esse cara?
Se eu disser que o N é 14, você faz o cálculo rapidinho, 28 gramas. Quanto pesa o H2? Cada H pesa 1, o H2 pesa 2 gramas. Quanto que dá o NH3? 14 mais 1 mais 1 mais 1, 17 gramas. Então, aqui a coisa pega, ó. Aqui os valores são diferentes. E ressaltando que eu nunca posso deixar de fora os coeficientes. Gente, de uma maneira geral, é esta imagem que eu quero que vocês tenham na cabeça. Ó, um mol pode ser expresso em litros na CNTP 22,4. Pode ser em número de Avogadro em quantidade 6 vezes 10 a 23. E pode ser em gramas. Só isso aqui que normalmente é diferente. Aqui sempre é constante, ó. Moléculas é 6 vezes 10 a 23. Litros é 22,4. O que muda é a massa. Certo? Outra coisa que ele pode fazer. Ele pode pegar número de moléculas de uma espécie e pedir a massa da outra. E pedir quantos litros é do terceiro. Então ele pode fazer essas interconversões ou pedir do jeito que ele bem entender. Professor, o que é CNTP mesmo? Então vamos trazer para vocês o que é CNTP. Tá aí, ó. Pressão 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Temperatura. Gente, eu gosto sempre de falar, use Kelvin. Use Kelvin. Por quê? A temperatura que vai nos cálculos é Kelvin. A temperatura que vai nos cálculos é Kelvin. Quando você estudar gases, muita gente erra cálculos nos gases porque não sabe usar a temperatura correta. Qual que é? Kelvin. Use tesão com K. Antes eu falava, quando eu era mais moleque, olha, quando tiver o tesão, usa com K mizinha. Com K mizinha. Tesão com K. Agora tem um aí, né? Com K. Né? Tem uma famosa aí. Então, volume molar é o volume ocupado por um mol de gás. E eu vou até ressaltar aqui, ó. Qualquer gás. Certo? Então, ó, qualquer gás vai ocupar 22,4 litros na CNTP. Por que isso? Porque o volume molar é o volume para 1 mol. E aí, gente, nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas do gás. Por isso não importa quem seja o gás, a quantidade de moléculas é a mesma quando a gente fala de volume molar. E nestas condições seria 22,4 litros. Então eu estou preparando vocês para o que já começa a ser o trabalho de estequiometria. Tá certo? Preparando. Daqui a pouco a gente vai ver ainda mais alguns passos, porque eu estou trabalhando isso. Um solo argiloso, né? Pedregulhos, pedras. Vamos quebrando essas pedrinhas. Para quando você entrar no cálculo, você vai falar assim, era só isso? Era só esses cuidadinhos que eu devia ter? É só isso mesmo. Então vamos dar uma olhada, eu vou fazer aqui uma questão, já trouxe ela comentada para vocês, só para explicar a teoria, presta atenção. Calcular, então calcular, ele já está pedindo o número de mol de amônia produzido na reação de 5 mols de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Então você tem aqui, primeira coisa, ó. O que eu preciso para um cálculo estequiométrico? Eu falo assim, 4 ou 5 passos. Eu preciso da equação. Equação balanceada. Anotar as informações do enunciado, do comando da questão. Certo? Fazer as relações molares entre os envolvidos. Fazer a conversão e montar a sua regra de 3. Então, ó, eu preciso da equação balanceada, anotar os dados do enunciado, estabelecer a relação molar, fazer as trocas necessárias, aí pode ser que nem precise, normalmente precisa, montar a regra de 3. 4 ou 5 passos. Pensem sempre nesses 5 passos.
que você dificilmente, daqui para frente, quando eu treinar um pouquinho, você não erra mais estequiometria. A não ser que você não preste atenção, não compreenda o comando da questão. Mas as típicas questões convencionais, você mata a pau. Vamos ver? Eu disse que eu preciso da equação balanceada. Aqui está. Segundo passo, anotar as informações do enunciado. Qual o número de mol de amônia? Então eu vou colocar número de mol, indico por N. Eu não sei qual é. Na reação de 5 mol de gás nitrogênio. Então ele deu aqui 5 mol. Olha que coisa simples de fazer. Uma regrinha de 3 básica. Por quê? Ele pede a quantidade em mol e dá uma quantidade em mol. Eu vou pular um passo dos meus 5 passos. Eu não vou ter a necessidade de conversão. Então vejam, essa primeira aqui é bem tranquila. Então eu sei que aqui é 1 para 2. Esse cara aqui não participa de nada, ninguém perguntou nada dele. Então eu tenho 1 mol para 2 mols. Esse é o meu terceiro passo. Certo? O primeiro passo é a equação balanceada. O segundo passo é anotar as informações. Terceiro passo, fazer a relação molar entre os envolvidos. O quarto passo eu não preciso fazer. Por quê? Está todo mundo em mol. Ó. Aqui está em mol, aqui está ele pede em mol. Aqui eu já tenho mol, aqui tenho mol. Então eu só substituo, monta a regra de 3. Então se para 1 mol eu produzo o dobro, para 5 mols eu vou produzir o dobro. Quanto que é o dobro de 5? O dobro de 5 é 10. Então 10 mols de amônia. Ah, professor, isso aí não cai na prova. Cara, eu já vi cair. Né? Mas agora a gente vai para uma outra situação. Estou começando a dar os passos da estequiometria. Tá certo? Começando. Não vou terminar ainda não. Não nesse bloco. Nós vamos ver mais coisas antes, para deixar tudo mastigadinho. Então vamos lá? Determinar a massa de amônia. Então, interpretação de texto é muito importante. O que ele quer? Que você determine o quê? A massa de amônia. Então você não sabe. Automaticamente eu ponho assim, massa de amônia. A amônia é essa substância. Vou colocar aqui, massa dela. Põe um ponto de interrogação. Produzido na reação de 5 mols de gás nitrogênio. Então, a informação que ele me deu, aqui, 5 mols. Certo? Então, primeiro passo, a equação balanceada. Tá aqui. Segundo passo, anotar as informações. Estão aqui. Terceiro passo, estabelecer a relação entre mols. Está aqui. Quarto passo, será que eu tenho que converter? Se eu tiver que converter, sou obrigado a converter todo mundo? Então vamos ver isso agora. Aqui eu tenho a grandeza mol. E eu já tenho a grandeza mol. Portanto, eu vou deixar do jeito que está. Ó. 1 mol para 5 mols. Certo? Essa interpretação ou adequação seria a conversão. Mas aqui, olha aqui, eu quero massa. Gramas. Gramas. E aqui eu tenho a palavra mol. Então eu vou ter que tirar 2 mols e trocar. Eu vou ter que substituir a palavra mol. E ele me disse que a massa molar do NH3 é 17 gramas para cada mol. Então eu tenho 17 gramas para cada mol. Só que eu tenho 2 mols. Ficou fácil, porque agora a massa vai ser X. Daí, só montar a regra de 3 e acabar de fazer a execução do cálculo. Nós vamos ter, o que é o X? Multiplica em cruz. Então eu vou ter 5 mols, que multiplica esta massa. 5 mols, que multiplica esta massa, dividido por 1 mol. Corta mol com mol. A grandeza, a unidade vai ser
gramas e a grandeza numérica 170 gramas. Beleza? Bem tranquilinho. Eu sei que é inicial. Sei que é inicial. E aí, eu vou pegar agora questões de concursos. Questões de concursos. Coisa simples por enquanto, tá bom? Então vamos ver? Na reação de oxidação de ferro mostrado acima, equilibrando-se corretamente a reação do lado esquerdo, qual o número de mols de oxigênio necessário para reagir completamente com uma amostra que contenha 16 mols de ferro? Primeira coisa, cara. Primeira coisa. Ele te deu uma equação e ela não está balanceada. Você pode, na maioria das vezes, tentar fazer o balanceamento por tentativa. Muitas vezes dá certo. Algumas reações que são muito longas, aí é complicado você fazer por tentativa. E normalmente essas questões, essas equações, são de oxirredução. Aí tem tudo uma técnica para isso. Não vamos ver agora. Vamos voltar aqui, ó. X de ferro mais Y do O2, dando 2 Fe2O3. Esse cara já te ajudou porque ele deu aqui o coeficiente. Portanto, nós temos, ó, ferro 4. Eu vou substituir o X por quanto? Por 4. 2 vezes 3 dá 6. 6 oxigênios. 6 que vem de 2 em 2, agrupadinhos 2 a 2, 3. Portanto, agora eu tenho os coeficientes. Agora eu tenho a minha primeira passagem, meu primeiro passo, que é a equação balanceada. Segundo passo, nós vamos colocar a informação. Ele está aqui me informando que reage, né? 16, número de mols, 16 mols. E ele quer saber qual o número de mols do oxigênio. Então ele quer saber qual o número de mols do oxigênio. Quarto passo, vou colocar, ó, 4 mols do ferro, que eu tenho pela equação balanceada, 3 mols do oxigênio. Como a informação aqui está em mol, eu não preciso converter. E aqui também está em mol, eu não preciso converter. Então o quarto passo eu pulo, já posso ir direto para a regra de 3. Logo, 16 mols de ferro para X. X vai ser igual a 16 vezes 3 dividido por 4. Pessoal, se você colocar as unidades, vai ser mol, mol e mol. Simplifica, a sua resposta vai ser em mol. Mas o X está embaixo de qual unidade? Mol. Então nem precisaria colocar essas unidades aqui para não me atrapalhar no cálculo. Agora eu não faço essa multiplicação. Jamais. Nunca multipliquem. Porque dá para simplificar. 4. E aí a gente chega a 4 vezes 3. Agora sim, 12. Resposta numa questão aberta, você responde 12 mols de oxigênio. E aí a resposta letra B. Através de um processo de pirólise, o H2 se oxida para formar água de acordo com o processo descrito pela equação. Nesse processo, quantos mols de O2 são necessários para produzir 10 mols de água? Então vou colocar aqui, equação H2 mais meio do O2, dando água. Eu vou usar aqui um bisuzinho. Um pulinho do gato, pulinho. Eu vou acabar com a fração. Né? Ele fala alguma coisa do oxigênio? Sim. Então eu vou dar um pulinho do gato aqui. O que é o pulinho do gato? Eu quero acabar com essa fração. Certo? Eu vou multiplicar por 2. Então eu multiplico esse cara aqui, que era 1, por 2. Tá bom? Que é 2. Aqui, ó, 2. Aqui era meio, né? Vai dar quanto? Vai dar 1. E aqui vai dar 2. Em suma, eu vou trazer todo mundo para esses novos coeficientes. Multipliquei todo mundo por 2, eu não altero as relações matemáticas. Primeiro passo, equação balanceada. Segundo passo, qual é? Pegar as informações do enunciado.
Então ele quer saber, ó, quantos mols de O2, então O2, quantos? São necessários para produzir 10 mols de água. Água, 10 mols. Gente, aqui pede em mol, aqui deu em mol. Vai ficar fácil. Terceiro passo. Grandeza, proporção direta em mols entre eles. 1 mol de O2 para 2 mols de água. Todo mundo está em mol, todos os dados em mol. Portanto, aqui eu vou colocar X. E aqui eu vou colocar 10 mols, que foi a informação que ele me deu. Portanto, esse X vai ser, aqui embaixo, 2, né? Quem olha cruzado para o X fica embaixo. E quem não está cruzando com o X fica em cima. Portanto, vai dar o quê? 5 mols. Num teste, eu simplesmente venho aqui e coloco 5. Tá bom? 5. Numa questão dissertativa, se aparecer, coloque a resposta. Tá legal? Até aqui tá tudo muito tranquilo. Tá muito tranquilo. E aí, meus caros, eu poderia pegar... Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Eu poderia pegar uma outra situação e já começar a complicar. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Não tem nada de complicação, não. Eu vou pegar aqui mesmo esse espaço. Eu vou apagar e eu vou fazer uma outra questão aqui no cantinho, certo? Qual a relação no cantinho? Eu vou fazer uma nova questão. Vamos improvisar uma aqui. Qual a massa de glicose para produzir 36 gramas de água, segundo a reação abaixo? Então, ó, C6H12O6 mais O2, dando CO2 mais água. Essa é a equação. O que vocês já perceberam? Ela não está balanceada. O que eu vou fazer? Balancear. Que método? Tentativa. Então vamos lá. Eu tenho aqui 6 carbonos. Vou colocar aqui 6 carbonos, porque aqui só tem um carbono por fórmula, né? Eu tenho aqui 12 Hs. Eles vêm de 2 em 2. Que número na tabuada do 2 dá 12? 6. Ou 12 dividido por 2 dá 6. Daí, moçada, eu tenho, né? Isso para cada um da glicose, tá? Eu tenho agora, vamos só fazer o balanceamento? 12 oxigênios mais 6 oxigênios. Eu tenho um total de 18 oxigênios. Mais 6 eu já tenho aqui. Então eu preciso ter 18 oxigênios. 6 eu já tenho aqui. Então aqui faltam 12. 6 mais 12 para dar 18. 12 dividido por 2, quanto dá? 6. Beleza. Agora, vamos apagar aqui. E vamos para o nosso próximo passo. Qual o nosso próximo passo? Anotar as informações do enunciado. Qual que é? Qual a massa de glicose? Ele está perguntando qual. Então aqui eu não sei a massa. Para produzir 36 gramas de água. Massa, 36 gramas. A questão deveria dar para vocês as massas atômicas. H igual a 1, O igual a 16, carbono igual a 12. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou para o quarto passo. Quarto passo. Quarto passo é estabelecer a relação molar. Seria 1 mol dessa espécie, 1 mol de C6H12O6 para 6 mols de água. 6 mols de água. Beleza? Daí, moçada, eu pergunto, alguma informação está dada em mol? Não. Nenhuma. Eu vou ter que trocar? Sim, vou ter que fazer a conversão. De quem? Dos dois. Então aqui eu vou abrir minha chave. Eu vou tirar a palavra mol e vou ter que colocar aqui em massa.
A massa, quando eu somar todas as massas desses átomos, vai me dar uma vez 180 gramas. Aqui eu tenho 6 mols, então eu continuo com o 6. Eu só vou trocar a grandeza mol por massa. A água dá 18, então 18 gramas. Agora eu vou à minha regra de 3. Eu vou mudar a cor da caneta só para mostrar que esse valor é o do enunciado. 36 gramas. E aqui, X. Bom, agora só falta eu fazer meu cálculo. Olha como fica o cálculo. Quem está cruzado com X com quem não está cruzado com X. Quem cruza com X vem aqui embaixo. Então, 6 vezes 18. Deixa eu diminuir aqui essa linha, né? 6 vezes 18. Quem vem em cima? 180 vezes 36. Dica: não multipliquem. Não multipliquem. Normalmente, os valores do enunciado guardam relações numéricas entre si. Dá para você simplificar muito facilmente. Eu vou trazer aqui para vocês a simplificação. Então, preste atenção. Ó, 6 com 36 dá 6. 6 com 18 dá 3. 18 dividido por 3 dá 6, mas é 180. Então, dá 60 gramas. Pronto. Matamos a questão. Viram? O cálculo aparentava ser difícil, mas não era nada complicado. Belezinha? Eu encerro aqui esse nosso bloco e a gente vai para mais um bloco sobre nosso estudo de estequiometria. Até mais!